O apagão em São Paulo. E olha o tema da matéria aqui, que envolve o apagão de São Paulo. Como Nova York, Londres e Buenos Aires enterraram a aviação elétrica e quais são as dificuldades para o Brasil. Para o Brasil, nós sabemos que a dificuldade é política, vontade política. Mas será que existe mais dificuldades? Vamos saber um pouquinho sobre esse apagão em São Paulo, uma completa cobertura, e também como que essas cidades, Nova York, Londres e Buenos Aires, enterraram a aviação elétrica e como não só São Paulo, mas qualquer cidade do Brasil pode seguir o mesmo exemplo de todas. Olha, inclusive meu microfone tá parecendo o transformador elétrico. Vamos lá então, com a energia. Aí, muito bem. Vamos iniciar então aqui essa leitura da BBC News Brasil. Olha lá, a Julia Brown da BBC Brasil em São Paulo. Julia T. Brown, com N, é o arroba dela. 9 de novembro de 2023. Ela é bem novinha, ela é longe. Então vamos. As fortes chuvas e ventos registrados em São Paulo na última sexta-feira, 3/11, deixaram 2,1 milhões de pessoas sem luz, segundo a concessionária Enel. Apesar das rajadas de vento atípicas, foram as maiores já registradas desde 1995, quando os dados começaram a ser computados. Moradores reclamaram das constantes quedas de energia na maior cidade do país. Segundo especialistas, os cortes podem ser atribuídos principalmente a curtos-circuitos causados pelas quedas das árvores durante períodos de chuvas fortes, e uma das maiores formas de contornar o problema seria a instalação subterrânea da fiação. O tema vem sendo discutido com frequência entre as autoridades paulistas e brasileiras. Em 2017, o então prefeito de São Paulo, João Dória, prometeu enterrar 52 quilômetros de fio e 117 fias do centro. Na atual gestão Ricardo Nunes, MDB, a meta subiu para 65 quilômetros de cabos aterrados, mas nenhum dos objetivos foram alcançados. Um prometeu um pouco, outro prometeu mais ainda, mas nenhum conseguiu. É falta de vontade, talvez. Mas vamos continuar aqui para ver o que é. A matéria é grande. Ao todo, segundo estimativas de fontes do setor, calcula-se que o Brasil tenha menos de 1% de sua rede elétrica no subterrâneo. São Paulo, por exemplo, tem cerca de 60 km aterrados até o momento e pretende passar dos 80 km até o ano que vem. Já o Rio de Janeiro tem apenas 11% dos fios debaixo da terra e Belo Horizonte 2%. Enquanto na Europa, a média de tempo que as residências passam sem luz foi de 12,2 minutos ao ano em 2022, quando o continente passa por uma crise energética por conta da guerra na Ucrânia. Na maior cidade brasileira, algumas famílias se queixam de mais de 4 dias sem energia elétrica. A BBC News Brasil reuniu exemplos de cidades pelo mundo que avançaram seus projetos de instalação de rede elétrica e de telecomunicações subterrânea e consultou especialistas para tentar entender por que as cidades brasileiras têm enfrentado dificuldades para seguir o mesmo caminho. A avaliação é que o custo é a principal barreira. Além disso, as obras demoradas e que podem paralisar o tráfego, além da falta de diálogo para elaborar políticas públicas nessa direção, também são apontadas como fatores impeditivos. O presidente da Enel de São Paulo, Max Xavier Lins, disse nesta quarta-feira, 8/11, que 11 mil imóveis da Grande São Paulo ainda estão sem energia desde o temporal, mas afirmou que a concessionária espera conseguir terminar os trabalhos até o final do dia. Conseguiu? A Enel também informou que os clientes com prejuízos elétricos causados pelo temporal podem abrir um pedido de indenização pelo aplicativo ou site. Os casos serão avaliados individualmente, mas eu tenho certeza que todos serão ditos que não. Vai ter que, dependendo do caso, entrar com ação mesmo. Confira os detalhes dessa aqui. Vamos lá, sem delongas. O mundo afora. Várias cidades ao redor do mundo fizeram esforços significativos para enterrar seus cabos elétricos, entre elas Londres, Paris, Nova York, Pequim e outros. Confira os seguintes exemplos. Vamos lá, cada exemplo. Volto a dizer, as cidades são as maiores por um exemplo, mas qualquer cidade pequena pode fazer isso, pode fazer essa situação sim. Segundo registros da Science Museum Group, SMG, que congrega 4 grandes museus científicos do Reino Unido, o primeiro cabo subterrâneo foi instalado em Londres em 1844. Mas apenas em 2020 que a cidade embarcou em um projeto de 1 bilhão de libras com duração prevista de 7 anos para tornar a rede elétrica que fornece energia para toda a porção sul da capital britânica totalmente subterrânea. De acordo com a concessionária responsável, a National Grid, 32,5 quilômetros de túneis
com 3 metros de diâmetro estão sendo construídos e a maior parte do fornecimento de eletricidade no sul de Londres já é transmitida por meio de cabos subterrâneos. A empresa afirma, no entanto, que os trabalhos de manutenção dos cabos são realizados no nível da rua e podem causar transtornos no dia a dia da cidade. Aqui está uma foto de Londres, para quem nos acompanha por imagens. E olha o emaranhado de fios que é embaixo da terra. Paris. Em Paris, a rede elétrica subterrânea começou a ser instalada em 1910. Olha só. Mal tinha energia elétrica no Brasil nessa época. A capital francesa tem toda a sua fiação no subsolo há mais de 60 anos, instalada em túneis subterrâneos. Os parisienses absorvem cerca de 15% do consumo nacional, mas a cidade só produz algo em torno de 10% do que precisa. Por isso, o sistema está diretamente ligado com outras partes do país. O serviço de fornecimento de energia na França é gerenciado pela Réseau Transport de l'Électricité RTE, cujo contrato específico, no meu francês, né? Cujo contrato especifica que pelo menos 30% das novas linhas de alta tensão construídas no país devem ser instaladas no subsolo. Muito bem, olha aqui uma foto antiga dos parisienses construindo a subterrânea. 1910. Como é que pode? Em Nova York, os cabos elétricos passavam por cima das ruas da cidade até 1888. Olha aí, ó. Quando fortes nevascas impulsionaram o projeto de enterramento a alocação de cabos telefônicos, telegráficos e elétricos. Atualmente, a Consolidated Edison Company of New York Incorporation, com Edison, ó o nome, que opera a serviços da cidade, tem 86% de todo o seu sistema de cabeamento subterrâneo. São cerca de 150 mil quilômetros de fios debaixo da terra e 60 mil quilômetros de cabos aéreos. Washington, D.C. Na capital americana, o governo lançou em 2012 um projeto de $1 bilhão para ampliar sua rede elétrica subterrânea com forma de tentar evitar cortes de luz. Naquele momento, mais da metade de Washington, D.C. já tinha os cabos instalados abaixo da terra e apenas as linhas secundárias e de serviços permanecem suspensas nas pontes, segundo as autoridades locais. Ainda assim, à medida que a cidade cresce, os novos bairros surgem, mais fundos são necessários para garantir o fornecimento seguro de energia em Washington D.C., segundo especialistas. Olha, Buenos Aires. A capital argentina também tem avançado na troca dos cabos aéreos por fios subterrâneos. No centro da cidade, a substituição foi feita em grande reforma provida pela prefeitura em 1950. Ah, mas o Brasil está muito atrasado mesmo. Em outros bairros da cidade ainda se encontra a rede aérea, mas uma lei de 2005 proibiu a instalação de fiações de energia, telecomunicações e internet sobre o solo. Isso é importante também. Benefícios versus obstáculos. Segundo engenheiros elétricos especialistas, a principal vantagem do sistema subterrâneo é justamente a proteção contra eventos climáticos extremos, como chuvas e ventos fortes. As quedas de energia são normalmente causadas por quedas de árvores que fazem com que os cabos se estoquem e provocam curto-circuitos, explica Edval Dubon, professor do Instituto Mauá de Tecnologia UMT. A diminuição dos cabos aéreos também reduz riscos de queda de raios e traz benefícios estéticos, contribuindo para o visual urbanístico das cidades. No caso da rede subterrânea, os fios e transformadores, que geralmente ficam conectados aos postes, são instalados em dutos enterrados em valos, ou seja, não ficam visíveis e estão protegidos de ventos fortes. Mas as autoridades da área concordam que o custo do aterramento é extremamente alto quando comparado ao da instalação de uma rede aérea. E por isso, muitos dos projetos de transformação não vão para frente. O preço pode variar de 5 a 10 vezes mais que o preço de uma rede convencional aérea, diz Delbon. O engenheiro elétrico explica que o tempo de obras para concretizar a transformação também é muito longo, o que implica em longas paralisações das ruas e obras. Mas o que tem, meu amigo? O que tem que é mais caro? Qual é o custo maior durante o tempo, o custo-benefício no tempo? É muito melhor você aterrar desde 1950 Buenos Aires, 1800 alguma coisa, outras cidades. Por que o Brasil ainda insiste em usar carroças em vez de usar tecnologia? Abre aspas. Não na leitura. A logística é complicada. Avenidas e centros comerciais teriam que ser interditados para cavar as valas e pode ser... Mas o que tem, meu parceiro? Ah, o incômodo é uma vez só, não é um incômodo toda vez. Ah, minha dó, cara. Eu nem sou da área, mas eu fico indignado com a cabeça pequena de algumas pessoas que estão no governo brasileiro, que estão à nossa frente. A professora Michele Rodrigues, da FEI, Fundação Educação Inaciana, afirma ainda que os materiais usados na rede subterrânea também são muito caros.
A grande maioria dessas subestações aterradas ficam submersas, pois os bueiros que dão acesso a elas são abertos, permitindo a entrada de água. Por isso, os fios precisam ser revestidos de material resistente à água. Rodrigues afirma também que a manutenção e operação do sistema subterrâneo pode ser mais complexa, demorada e cara, enquanto a manutenção de um poste exige 2 funcionários. A instalação subterrânea precisa de no mínimo 3, 2 para entrar nos túneis e um para ficar do lado de fora inspecionando. E Lúcia, mas não tem nenhum problema, minha querida. Não tem nenhum problema. Qual que é melhor? A tecnologia, o avanço, ou você ficar atrás porque picuinha. Meu. E não é qualquer funcionário que pode entrar lá embaixo. É preciso ter certificação para espaço confinado. Tudo isso faz a operação ficar mais cara. Mas tudo bem, eu acredito que a população não liga. E segundo a engenheira, quando há falhas elétricas, a identificação do problema pode ser mais lenta, já que os defeitos não são visíveis. Mas a gente já tem o problema, não vai ser pior. Além disso, segundo Rodrigues, mesmo no caso em que os fios foram aterrados, estar por baixo da terra não impediu os roubos de cabos e materiais. Isso aí não tem nada a ver. Vale a pena? Claro. Apesar de todas essas adversidades, Edivaldo Urbano, do IMT, diz que a instalação de redes subterrâneas é um investimento que vale a pena a longo prazo. Vale isso, claro. Compensa porque o prejuízo dos consumidores e da sociedade em caso de queda de energia é muito elevado. Se já é ruim para uma residência ficar sem luz por 3 ou 4 dias, imagine para uma grande indústria. O prejuízo pode chegar a milhões de reais ou dólares, diz. Diante dos custos, o engenheiro afirma que o caminho é fazer a transição aos poucos, dando prioridade para regiões mais sensíveis como em torno de hospitais, escolas e órgãos públicos. Já a Michele Rodrigues tem dúvidas de... eu não deu a vontade de nem ler que essa mulher fala. Tem dúvidas de se esse processo seria tão fácil assim. Há um benefício para o consumidor, sem dúvidas, mas o Brasil é muito grande territorialmente e temos cidades enormes também. Cada uma se cuida, minha filha. Então tudo fica mais fácil do que mais difícil que na Europa, onde as cidades tendem a ser menores. Mas cada uma cuida da sua casa, minha filha, tá bom? A professora da FEI afirma, porém, que uma solução possível para diminuir os custos e o tempo da obra é reaproveitar valas ou túneis para não fazer certinho, moça, tá? Vamos fazer certinho, tá? De quem é a responsabilidade no Brasil? A advogada Ana Karina Souza, sócia da área da infraestrutura e energia do escritório Machado Meyer, explica que a responsabilidade pela instalação e aplicação de melhorias na rede de fios elétricos acaba muitas vezes diluída a falta de comunicação entre os setores para tirar os planos do papel. Abre aspas. A competência para regular e para o esforço das diretrizes do Serviço Público de Fornecimento e Distribuição de Energia é do governo federal, na qualidade de poder concedente, de Souza. Mas isso tudo fica refletido no contrato de concessão que vai regir a relação ali do poder concedente à concessionária. Em alguns casos, segundo especialistas, ainda pode haver iniciativas voluntárias dos governos municipais para tentar mitigar os impactos das linhas aéreas na população. Pensa bem, ó. Iniciativas voluntárias dos governos municipais. Às vezes compensa, né? Aqui na Copel deveriam ter colocado isso, obrigando, né? Uma pena. A advogada afirma porém, que antes de qualquer responsabilidade deve haver uma determinação política pública sobre como e quando realizar as mudanças. Se houver uma decisão em prol do aterramento, precisa haver um diálogo entre governo e concessionários para coordenar e concordar um plano. Souza afirma que parte importante desse projeto é definir de onde virá o financiamento, algo que em geral tende a travar as negociações no Brasil. Muitas vezes o custo acaba saindo do consumidor, com o aumento dos serviços, diz Michele Rodrigues. Isso é verdade. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes afirmou que o município não criará taxas para enterramento de energia elétrica, como havia sido noticiado anteriormente. Segundo Nunes, a proposta da Enel é permitir que moradores interessados em enterrar os fios da sua região possam se reunir para pagar a contribuição voluntária. Contribuição de melhoria, chama, né? Meu compromisso sempre foi desonerar o paulistano, assim como fizemos quando não aumentamos a tarifa do transporte público ou demos isenção de IPTU na região central, por exemplo, disse o prefeito. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou ainda que o programa São Paulo Sem Fios já conta com 60 quilômetros, com a fiação 100% subterrânea e que desenvolve um mapeamento das regiões com maior necessidade de aterramento de fios em razão da maior concentração de árvores e risco potencial. Já o presidente da Enel, Max Xavier Lins, expressou dúvidas sobre a questão do financiamento. Nós sentamos em outubro do ano passado com o prefeito Ricardo Nunes para discutir algumas alternativas. Em alguns casos, a solução do enterramento pode e deve ser analisada. A pergunta é, como financiar isso? Haja vista que o enterramento de 1 km da rede elétrica custa 10 vezes mais do que uma rede aérea. Disse a entrevista à Globo News, essa pessoa. Milene Cossione, sócia da área de telecomunicações da Machado Meyer Advogados, afirma ainda que as discussões sobre a criação de normas para compartilhamento de postes entre o setor de energia elétrica e concessionários de telefonia, TV a cabo e internet podem ser aproveitadas para avançar nos projetos de aterramento.
Essa discussão é uma das principais demandas do setor de telecomunicações e foi descrita pelo governo como um problema histórico. Apesar do custo alto, também o aterramento dos cabos seja uma alternativa para esse gargalo tão importante, diz a advogada que sugere uma parceria entre os setores da energia e telecomunicações para investir no projeto. As agências podem passar a discutir essa alternativa de aterramento, talvez com incentivo público ou até usando os fundos do setor de telecomunicação para que o aterramento entre nas discussões da política pública. É um artigo grande, um artigo legal, gostei para ler, elucidativo. E eu vi, como eu já tinha dito lá no começo, antes de começar, que é falta de vontade política e pessoas colocando problemas aonde deveriam apenas trabalhar pela solução.